Infelizmente, retomar a situação não tem mais como. Uhum. Mas evitar que isso novamente aconteça é possível, eu tenho certeza. Em que pese a demora, vai haver uma mudança nas coisas, vai haver uma mudança. Então, talvez a gente não consiga resgatar tudo que a Rebeca deixou de viver ou toda aquela situação. Mas a gente vai ter a Rebeca como o ponto de mudança. Sim. Então, assim, eu acredito. Até porque você está sendo muito bem orientada com ótimos profissionais, em especial a doutora Flávia, mas que isso vai ser uma mudança mesmo, que isso vai ser um resgate. E é tão maluco, porque... E eu vou fazer uma comparação que eu fiquei muito preocupada em comparar, mas não tem como não comparar. A Rebeca foi banida do esporte, certo? Então, a Rebeca não pode mais nenhum tipo de atividade no aspecto profissional, não é isso? Uhum. E aí, um dos advogados, que agora o outro rapaz, que eu não me recordo o É o nome, doutor Luiz. Dr. Luiz, bateu muito nessa tecla que um bandido consegue pagar a sua pena e voltar. Eu trabalho com concurso público também, e a gente teve há alguns anos aí um problema com um dos rapazes que cometeram aquela barbárie com o índio Galdino. Uhum. E questionou-se muito isso. Se ele poderia assumir um cargo público na área de segurança pública e tal. E muito se questionou pelo que fez e que seria meio contraditório. Mas mesmo assim, conseguiu todos, né? Aqueles que migraram para o serviço público estão trabalhando. E é onde você começa a ver certas contradições, falando de Brasília, falando de pessoas, de personalidades de Brasília. Então, você começa realmente a comparar uma coisa, o peso de uma coisa com o peso da outra coisa, é onde a conta ela não vai fechar. É muito desproporcional. É muito desproporcional. Principalmente... Você sabe dizer se isso aconteceu com outros? Ah, não. É desproporcional esse peso porque... Foi o que eu sempre falei, a justiça esportiva ela é a mais cruel de todas as justiças. E aqui ainda ficou provado que eles que trocaram a minha urina. E o juiz que lá do Rio de Janeiro, quando ele pegou todo o processo, porque eu respondi um processo criminal também. Por falsidade? Por falsidade, assim. E quando o juiz ele pegou o processo, ele já estava achando um absurdo aquele processo. Mas o técnico do laboratório falou que eles que trocaram a urina. Então, assim, ele falou, mas como assim vocês trocaram a urina? Ah, porque a gente tem autoridade. Não, vocês não têm uma autoridade. E o próprio promotor, na hora, também quis fazer a retirada da denúncia, mas o juiz falou, não, o senhor vai fazer nos autos agora também, porque o senhor fez a denúncia, vai ficar até o final. Então, assim, realmente não existe. A gente não vive em um país em que existe pena perpétua, pena de morte. Pelo contrário, as pessoas brigam tanto por essa questão de direitos humanos, e eu realmente não tive direitos humanos na minha época. Então, assim, eu considero que tem que se reaver muito essa questão do direito esportivo, muito mesmo. Até porque tanto o Brasil quanto a Suíça não aceita esse tipo de punição. É tão maluco é muito, você assim, banir alguém é muito... Não, com provas de que houve... sim. Eu vou chamar de engano, de equívoco. Não, e até assim, Porque... um próprio advogado suíço, quando ele pegou meu processo, ele falou, aqui, Rebeca, a gente tem dois problemas. Primeiro, porque você foi punida primeiro por um caso de 2007 e depois por um caso de 2006. Se você tivesse sido punido em 2006, por exemplo, o caso de 2007 não existiria. Então, assim, eles nem poderiam... O que me causa estranheza é porque foi uma corte da Suíça que te julgou, é uma corte de esporte, e que entende da legislação, e assim, foi completamente contra isso. Já é um erro. E outra questão aqui também é que não existe na Europa, dentro do tratado dos países, onde a Suíça, onde todos
eles legislam sobre uma lei suíça, inclusive a lei do seu próprio país também, ela se baseou nesse princípio da legislação suíça, uma pena perpétua. Porque não existe o que a gente chama de, que eles falaram lá de perdão, que é o que porque até nas penas perpétuas eles falam. Tem um momento que se concede uma espécie de perdão mesmo. A gente teve isso aqui no Brasil, no final do ano sempre tem uma anistia, ele falou que quando você pega uma legislação americana, em países que existe a prisão perpétua, a cada 10 anos a pena tem que ser revista. Aquela pessoa é chamada, ela é revista aquela pena. Depois, mais 10 anos. Depois, mais 10 anos. Então, está sempre eles estão revendo aquela. Então, por que isso, no mais cruel dos crimes, tem possibilidade? Existe isso, sem a gente estar falando que existe uma prisão perpétua, que não existe. E no meu caso, onde eu fui absolvida aqui em todas as instâncias, ficou provado que eles trocaram minha urina, ninguém foi punido, ninguém. E eu tô deixado assim, sabe? Realmente, eu acho que eu ainda não consegui achar um adjetivo